é um gráfico, que é o gráfico que representa a tensão alternada. Esse nome, esse termo alternado, é justamente porque os polos se alternam. Ou seja, positivo e negativo, eles ficam se alternando 60 vezes em 1 segundo. O gráfico de tensão alternada é esse aqui, ó, é o chamado senoide, tá? Isso aqui é uma senoide. Onde ele fica nessa região do gráfico aqui, da linha para cima, é a região positiva, tá? Então, se nós estivéssemos aqui com uma tomada, o que iria acontecer? Em um momento você tem positivo num furinho, negativo no outro, e depois inverte, tá? Depois aí ela acaba invertendo, onde era positivo é negativo, onde era negativo é positivo. Imagine você pegando uma pilha e ficar girando ela 60 vezes em 1 segundo. Em um momento positivo está na direita e em outro momento positivo está na esquerda, né? Então fica sempre efetuando essa troca, tá? Então um sinal alternado é justamente isso, em um momento positivo, em outro momento negativo, positivo, negativo. E aí tem uma informação extremamente importante e útil que vocês precisam saber neste momento, que são essas letrinhas que você encontra aí, VP, VEF, né? O que são essas coisas? O que acontece? O VP que nós temos aqui, o V é de volts e o P é de pico, ou seja, tensão de pico. O VEF é tensão, V de volts, né? Então tensão eficaz. Essa tensão eficaz é a tensão que nós conseguimos medir com o multímetro, tá? Tem gente que chama VRMS, né? Tensão VRMS, tá? Então essa tensão, se você pôr com o multímetro lá, você consegue medir, tá? Então toda vez que você utilizar um aparelho de medição como multímetro, né? Coloca na escala de volts, né? No voltímetro, vai medir a tomada, a tensão da tomada, o valor que será apresentado no voltímetro é sempre a tensão eficaz. Então perceba que toda vez que você falar de multímetro, ele vai medir tensão eficaz, corrente eficaz. Só a resistência aqui não entra nisso, tá? Então são valores eficazes, toda vez que a gente vê EF aqui. Normalmente existe uma simetria. Como assim? A altura que eu tenho desse sinal aqui, ó, que eu acabei de selecionar, tá? Essa onda, esse semicírculo, o mesmo valor que ele tem para cima, ele tem para baixo. Então, se você medir a tensão da sua tomada aí, deu 120 volts, por exemplo, quando você analisa no gráfico, muito provavelmente você encontrará 120 para cima, 120 para baixo, tá? Então, o tamanho que ele tem para cima, ele tem para baixo, tá? Só que acontece, esse 120 que você está medindo com o multímetro é eficaz. Toda vez que você for medir a tensão de pico, tentar medir, na verdade, você vai ter um valor normalmente maior que a tensão eficaz. Por isso que a tensão eficaz está tracejado e está mais abaixo da tensão de pico. Então, nós temos a tensão eficaz, que é o valor observado pelo multímetro, e a tensão de pico, tá? Nós temos a tensão de pico, tá? Que é a tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2. Você pode fazer aqui, trocar esse raiz quadrada de 2 por 1,4142. Se você tiver com a calculadora fácil aí, fizer a raiz quadrada de 2, vai dar 1,4142. Então, vamos pegar um exemplo aí. Você mediu a tensão da sua tomada e deu 110 volts, tá? Esse valor que eu acabei de falar, 110 volts, eficaz. Tensão eficaz, VEF, tá? Beleza. Quero saber qual é a tensão de pico, ou seja, qual é esse limite aqui que ele chega, tá? Então, o que a gente vai fazer? 110 vezes 1,4142. Por que 1,4142? É justamente a raiz de 2. Então, olha só, na tomada existe uma tensão de pico de aproximadamente 155,56 volts, tá? Então, olha a diferença, né? De 110 para 155. Ah, mas eu medi a tomada aqui de casa, lá da lavanderia lá, e a tensão é 220 volts, não é 127. E aí? Beleza, qual que é a tensão de pico? Se você mediu, você usou o multímetro, logo, tensão eficaz. Então, vamos lá. Deletar aqui. 220 vezes
1,4142, ou só 1,41, né? Olha só, 311,12. Ou seja, a tensão de pico de uma tomada que tem uma tensão eficaz de 220 é 311,12 volts, a tensão de pico. E aí talvez você esteja se perguntando, ué, mas por que o aparelho que eu conecto lá não queima? Por que um aparelho de 220 não queima porque você está me mostrando que tem 311? Porque o que acontece? O que o aparelho acaba recebendo, na verdade, não é esse 311, é o 220. É esse valor eficaz. Porque esse 311, ele fica por um instante muito pequeno, tá? E o aparelho, ele suporta, ele foi construído, concebido, projetado para suportar esse valor. Ele não suporta isso constantemente. Se esses 311 volts fosse um valor eficaz, aí com certeza o aparelho iria queimar. Geladeira, micro-ondas, que seja, chuveiro elétrico, tá? Agora, como é uma tensão de pico, ele suporta tranquilamente. Tudo bem? Então vamos supor que você tem um aparelho ou um circuito que tem uma tensão de pico de 200 volts. Se é 200 volts, eu quero saber qual é a tensão eficaz. Qual é a tensão que o multímetro vai conseguir enxergar? Então, o que eu faço? Eu pego essa tensão de pico e vou dividir pela raiz de 2. Ou eu posso, ao invés de digitar na calculadora raiz de 2, eu posso fazer 1,4142. Então, vamos ver quanto que vai dar aqui. 200 dividido por 1,4142... Olha lá, 141 volts, 141,42 volts eficaz. É isso que o multímetro vai medir. Tá? Então perceba que nós temos tensão de pico, tensão eficaz e, por fim, nós temos a chamada tensão de pico a pico. Essa tensão de pico a pico nada mais é do que o valor máximo no semiciclo positivo e o valor máximo no semiciclo negativo. Putz, como assim? Vamos pegar o exemplo novamente aí da tomada da casa. Você mediu e deu 110 volts, então vou até trocar aqui os valores. Beleza, 110 volts para cima, 110 volts para baixo. Qual será a tensão de pico dessa tomada que é 110 volts? Vamos lá de novo. Fazer a conta para não ter erro. Então 110... Se a tensão de pico, eu tenho que multiplicar por raiz de 2, ou 1,4142. 155,56. Então, essa será a nossa tensão de pico. 155,56 volts. Essa é a nossa tensão de pico. O mesmo ocorrerá lá para baixo, já que eles são simétricos. Beleza? Tensão eficaz, 110. Tensão de pico, 155. Qual é a tensão de pico a pico, então? É muito simples, você vai somar os dois valores. Lembrando que isso é verdadeiro quando nós temos um sinal alternado, uma senoide, né? Um gráfico desse, onde o mesmo valor que ele apresenta no semiciclo positivo, ele tem lá no semiciclo negativo, 155,56 mais 155,56. 311,12. Essa é a nossa tensão de pico a pico. Então, olha só, aqui nós temos um gráfico idêntico ao anterior, porém nós vamos focar justamente nessa palavra frequência. Qual é a definição que nós podemos dar para frequência? Frequência é a quantidade de ciclos completos, ou seja, isso que eu acabei de clicar, ó, é a quantidade de ciclos que ocorrem em 1 segundo. Aqui nós temos um ciclo completo, 2 ciclos completos. Ou seja, nós podemos afirmar que nesse desenho nós temos uma frequência de 2 Hz, que significa Hz. Agora dá uma olhada no outro gráfico. Qual será a frequência desse cara aqui? Então nós temos aqui, ó, um ciclo,
2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Então, nós temos 4 voltas, 4 ciclos completos em 1 segundo. Tá? Então, aqui, nesse campo, vamos colocar 4 Hz. Para deixar um pouquinho mais didático, né? E agora, 8 Hz. Então, já dá para perceber que ele está sempre dobrando a quantidade, né? Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, o que tinha aqui nesse espaço agora foi comprimido na metade, tá? Então, 4 mais aqui, ó, mais 5, 6, 7, 8. Então, se isso fosse o pneu de uma bicicleta, ele teria dado aí 8 voltas em 1 segundo. Lembrando que a nossa base de tempo para a frequência é sempre 1 segundo, tá? Nunca vai mudar disso. Nunca vai ter uma base de tempo diferente. Então, aqui, 8 Hz. Agora que a gente teve uma ideia e uma noção da frequência, vamos olhar a letra T, tá? E o que acontece, pessoal? A frequência, quantidade de voltas em 1 segundo. Olha a definição da letra T, tá? Que é o período. Período é o tempo que o ciclo demora para fazer uma volta completa. Ou seja, quanto tempo nesse espaço de 1 segundo demorou para isso aqui acontecer? Meio segundo. Aqui no gráfico vocês conseguem enxergar isso, correto? Se eu consigo, se aqui deste ponto até este ponto aqui eu tenho 1 segundo, ou seja, o tempo que esse cara demorou foi meio segundo, ou seja, 0,5 segundos. E aqui a gente está conseguindo enxergar isso através do gráfico. Mas existe uma possibilidade de se obter isso, essa informação, sem precisar contar no gráfico. Você consegue fazer uma conta. Poxa, mas é só isso? Só isso. Será que dá certo? Vamos ver. Apelar para a calculadora. 1 dividido pela frequência. Frequência é 2, né? Ó, 0,5. Bateu. Beleza? E se eu quiser também fazer o contrário? É informado, é dado a vocês como informação de exercício o período e você precisa calcular a frequência. Como seria essa conta? Então, aqui agora é a letra F, que é a frequência, ou seja, a quantidade de voltas em 1 segundo. E aqui vai ser a letra T, só isso que nós vamos mudar. Opa, T maiúsculo. Tá. Vamos ver se dá certo também? Vamos fazer a conta contrária. 1 dividido por 0,5. 2 Hz. Beleza? Então, a gente consegue enxergar isso no gráfico contando, mas a gente também consegue utilizando essas fórmulas. Vamos olhar o outro exemplo para ver se isso que eu estou falando tem coerência ou eu estou mentindo, né? Contando aqui no gráfico, eu sei que 4 Hz, ou seja, 4 ciclos completos em 1 segundo. Há quanto tempo agora demorou para se fazer um ciclo? Justamente 0,25. Vamos fazer aqui agora, colocar aqui pontos intermediários, né? Se aqui é 1 segundo, metade de 1 segundo, vou colocar aqui, ó, é igual a 0,5, né? 0,5 segundos. Se deste ponto até este ponto é 0,5, metade de 0,5 é 0,25. Então, 1 dividido pela frequência, que é 4 Hz. Opa. Número 4, né? Vamos lá, calculadora. 1 dividido por 4, 0,25, ó. Deu certinho. E agora, por favor, me digam, contando ou calculando, qual será aqui o período tanto desse exercício, desse exemplo, quanto de baixo, por favor. 1 dividido por 8, 0,125 segundos. Lembrando que tem que ser M minúsculo, hein? Por favor. Então, ó, estava até fazendo aqui. 1 dividido por 16. 0,0625 segundos. 62,5 milissegundos.
Ambos estão corretos, tá? E agora, a frequência ela foi aumentando, foi dobrando, né? 2, 4, 8, 16, mas poderia ser qualquer outro valor, tá? Mas agora, olha só, conforme nós temos uma elevação na frequência, o que acontece com o período? O período tende a diminuir, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, 2 Hz, meio segundo, 4 Hz, 0,25 segundos, 8 Hz, 0,125 segundos, 16, 0,0625 segundos. E qual será o período do nosso padrão brasileiro, ou seja, 60 Hz? 1 dividido por 60. Olha o valor que deu, 0,0, vamos pegar só 4 zeros aqui depois da vírgula. Ou 16,66 milissegundos. E perceba que nós aumentamos aqui a frequência, consequentemente o período diminuiu. E isso vai acontecer tranquilamente, constantemente. Aumentou a frequência, diminuiu o período.